Rapaz, amados, tudo bom? Eu quero ler com vocês lá em 1 Coríntios, no capítulo 5. 1 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 9. Diz assim: Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Então o apóstolo Paulo está dizendo para que você não se associe, né, com pessoas que cometem prostituição. Prostituição aqui, eu já falei isso num vídeo, não requer necessariamente alguém que vende o seu corpo para que ela possa ter alguma aquisição financeira, mas pessoas que acabam tendo certo tipo de sexo, né? Ou fora do casamento, ou um sexo bestial, qualquer tipo de sexo ilícito, tá? Qualquer tipo de sexo ilícito é uma prostituição espiritual, tá? Mas também existe a prostituição física, que é a própria troca financeira. Eu te vendo do meu corpo, você me paga um tanto. Com esses não se associeis. Agora, olha que interessante, ele fala no verso 10. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. O que o apóstolo Paulo aqui está querendo dizer é o seguinte: olha, essa questão de você não se associar com pessoas que se prostituem, né, ou que são avarentos, ou que são devassos, ou maldizentes, ou beberrão, ou roubador. Eu não estou falando isso com relação às pessoas desse mundo, porque se fosse assim você teria que sair do mundo. Mas eu me refiro, verso 11, àqueles que se dizendo irmão vivem no pecado, são devassos. Com este, olha só, nem ainda comais, nem coma perto de pessoas que se dizem ser irmãos, mas amam viver na prática do pecado. Verso 12. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então o apóstolo Paulo ele é bem claro quanto à questão de você não se associar com pessoas que estão dentro da igreja, que fazem parte do corpo de Cristo. Claro, existe essa regra aqui, também vale dizer aquela regra de Mateus no capítulo 18, que Jesus ele fala que se uma pessoa pecar, você vai até ela e a corrija. Se ela quiser permanecer no erro, você chama 2 testemunhas. Se não adiantar, você leva à igreja. E por fim, considera ela como um publicano, né, como um gentio, que é o que o apóstolo Paulo já fez aqui. Já considerou ele como um gentio, como um publicano, aquele jovem que teve relações sexuais com a madrasta. Então você observa que existe uma linha de rigidez muito forte quando se trata a respeito de cristãos. Quando existe um cristão que ama o dinheiro, que ama as coisas desse mundo, que é roubador, né, um ladrão, que é uma pessoa que é devassa, né, uma pessoa que é avarenta, que vive na prostituição, né, esses tipos de pessoas você nem deve comer ao lado dela. Muitas das vezes o discurso do amor, ele é também muito valorizado, e você esquece o discurso da justiça e da santidade. Então você não pode exaltar o amor de tal forma a ponto de você aprovar certos tipos de prática que as outras pessoas fazem dentro da igreja, porque com isso você pode estar acabando se tornando cúmplice desses erros, tá? E não vai estar obedecendo a palavra. A palavra diz, nem comer se coma. Por mais amor que você tenha a essa pessoa, se você vê que é uma pessoa de duro coração, de dura cerviz, né, Jesus mandou isolar essa pessoa. Tá? O apóstolo Paulo ele está recomendando isso também. Tá? Que você isole aquela pessoa depois de você persuadi-lo, né, por 3 vezes, ela disser, não quero, é isso mesmo, quero viver nisso daí mesmo. Então isola, nem com essa pessoa você coma. Tá? Muito bem.
Agora, com as pessoas desse mundo já é diferente. Tá? Com as pessoas desse mundo, eles não têm a iluminação de Cristo, eles não reconhecem Jesus como seu Senhor, eles não têm o Espírito Santo. Jesus falou: a quem muito é dado, muito se é cobrado. A quem pouco é dado, pouco se é cobrado. Então, para essas pessoas, o apóstolo Paulo fala: olha, você não se associar não é absolutamente com as pessoas desse mundo, você vai ter que sair do mundo. Mas essa não associação se refere àqueles que se dizem ser irmãos, mas vivem na prática do pecado e não querem se arrepender. Certo? Então o que eu quero dizer é o seguinte: muitas das vezes nós agimos com as pessoas desse mundo com uma certa rigidez, de forma que essa rigidez não tem que ser para as pessoas do mundo. Lembra-se de que o apóstolo Paulo falou: os do mundo Deus julga. Julga os de dentro primeiro. A gente às vezes somos tão complacentes, né, com pastores que vivem roubando, que vivem amaldiçoando as suas ovelhas, né? Se você não tem o dízimo, você é amaldiçoado porque você está vindo aqui dentro, e você come e bebe e não dá o dízimo, e você vai ser amaldiçoado, eu te amaldiçoo. E aí a gente olha para esses pastores: não fala dele não, porque ele é ungido. Então muitas das vezes a gente é tão paciente, tão longânimo, tão benigno, né? Uma longanimidade que estica para com as pessoas daqui de dentro. Mas quando são os de fora, meu irmão, a gente dá aquela lapada, vai para o inferno mesmo, está condenado mesmo. Sendo que os de fora Deus julga. Quem diria que aquele homem da cruz, ele se arrependeria no último momento? Não é? Então a gente precisa entender que o discurso, muitas das vezes, aí eu concordo com algumas pessoas, às vezes é um discurso de ódio mesmo. A gente se acha tão santarrão, né? Então a gente tem que ter paciência. A gente tem que amar as pessoas. Não é deixar de falar a verdade, tá? Você não vai deixar de falar a verdade. Mas você tem que amar as pessoas. Isso é obrigação, isso é mandamento. Deus abençoa famílias que não são cristãos. Deus abençoa, de repente, o camarada, ele não é cristão, mas ele é fiel à esposa, ele é justo com as suas coisas, né? Não gosta de ter nome sujo no SPC, ele gosta de pagar tudo direitinho. A gente tem que olhar essas coisas. Deus, ele é que julga os de fora. Você vê uma pessoa vivendo na prática do pecado, você vai chegar lá, você vai corrigi-lo, porque você também não pode deixar suas mãos sujas, tem que limpar suas mãos, né? Você vai corrigi-lo, mas se ele não ouvir, ele não vai se tornar seu inimigo. E você nem inimigo dele. Você tem que entender que o amor, ele alcança até aqueles que nos perseguem e nos odeiam. E nessa mesma paciência que eu peço para que nós cristãos tenhamos para os que estão de fora, eu também peço para aqueles que estão de fora tenham uma certa compreensão daqueles que estão de dentro. Eu sei que existem muitas pessoas aqui, né, no nosso meio, que eles são loucos, né, para querer colocar o dedo na cara de alguém. Ou povinho ruim para julgar, meu irmão. Tu quer conhecer um povo que gosta de julgar? Esse povo cristão, cara. Oh, meu Deus. Mas escândalos, Jesus falou que viria, né? Viria escândalos. Mas é isso. Tá? Não estou aqui escondendo os erros, não. A gente tem que jogar as limpas mesmo. Existe muita coisa errada no meio da igreja. Tá? Mas preste atenção. Se você for se incomodar com tudo que nós falamos, tipo, você que é homossexual, você está no pecado. Você que vive na prática aí do roubo, da mentira, do vício, do sexo antes do casamento, olha, você está em pecado. Porque para Jesus não tem pecadinho nem pecadão, fora os pecados de abominação. Mas você pensa comigo, se você fosse incomodar com esse discurso, tipo, eu não gosto de andar com crente porque crente é fanático, ele fala que isso aqui é pecado. Então você não vai poder andar comigo, porque se você me perguntar a minha opinião, eu vou dizer que essa tua prática de vida aí é pecado. Tá? Mas você pensa bem. Você imagina se eu for me incomodar com tudo que os outros falam, cara? Eu não vou poder andar
com aqueles católicos fervorosos, porque eles dizem que nós, igreja, somos o anticristo, somos a besta, somos os hereges que se apartaram da Santa Mãe Igreja. Se eu for me incomodar com isso, não vou andar com ninguém. Se eu for me incomodar com isso, eu não vou poder ter amizade com ninguém, só com o meu grupo. Se eu for me importar com o que os muçulmanos pensam a meu respeito, que eles dizem que se eu não me converter lá, eu vou para o mármore do inferno. Se eu for me preocupar com o que eles falam, eu vou criar um ódio dentro de mim. Um sentimento. E tem gente que lá fora cria esse sentimento. Não consegue conviver com as pessoas. Se eu for me preocupar com o que o Testemunho de Jeová fala acerca de mim, eu não vou ter nenhuma amizade com o Testemunho de Jeová. E eu tenho algumas pessoas que eu conheço, inclusive fiz faculdade com um rapaz, e me dei super bem com ele, o David, que era Testemunho de Jeová. Agora, se eu ficar olhando para ele, esse cara diz que eu vou morrer no Armagedon. Que intolerante. É a fé dele, gente. Cada um tem a sua fé. Você percebe que você vai ver pessoas que têm uma fé que são um pouco mais light, né? Como os espíritas, por exemplo. Você tem diversas reencarnações, então a gente não pode dizer que você vai, né? Porque você vai reencarnar. Você não pode dizer que você vai para o inferno, porque a reencarnação no final é uma salvação universal, né? Mas existem pessoas que na sua fé existem aqueles que serão condenados e aqueles que serão salvos, né? Outros que acreditam que pessoas que serão aniquiladas e outras não. Agora, se eu for me parar para me preocupar com o que um camarada da Sechunoye pensa de mim, com o que um mormon pensa de mim, com o que um muçulmano pensa acerca de mim, eu vou criar só inimigos. Eu vou olhar para aquelas pessoas e vou dizer: esse camarada está dizendo que eu vou para o inferno, preconceituoso, discurso de ódio. Eu acredito que se a fé não tiver atrelado ao amor, nada adianta. Então, a gente não pode parar de conviver com as pessoas e principalmente deixar de amar as pessoas por causa disso, gente. Nem Deus faz isso. Deus abençoa todos. O sol nasce para bons e maus, a chuva cai para bons e maus. Você que é o bonzão não vai ter amizade com ninguém, não vai falar com ninguém. Se a pessoa não acredita no que você fala, tchau e bênção. Não precisa ficar ali insistindo toda hora. Eu já falei, hein? Vai pro inferno, hein? Para de ser chatonildo, meu irmão. Que as pessoas primeiro passem a gostar de você, a confiar em você, e aí depois você, pelo seu testemunho de vida, vai chegar para eles e vai falar de Jesus. Amém, meus queridos? Fico com essa palavra em nome de Jesus.